Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao programa Intervalo de Aula, onde professoras e professores trazem conhecimentos e debatem educação. No programa de hoje, o apelo por socorro ao Rio Araguaia vem de Conceição do Araguaia, no Pará. O Rio Araguaia está sendo assassinado, principalmente por causa do desvio para irrigar soja na divisa com Goiás e Mato Grosso. Tem também o quadro Momento Especial, projeto Voluntários da Turminha que compartilha conhecimentos e experiências sobre o autismo. Então eu vejo assim, essa parte do autismo mesmo como uma forma de integração cultural e antropológica até. Tudo isso agora no intervalo de aula. Não pare o que pode te impulsionar. Seja qual for a instituição ou curso que você parou, retome seus estudos na Faculdade Araguaia e não desista do seu sonho, porque desistir não tem nada a ver com a gente. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Faça sua escolha valer a pena. Deixe sua marca no mundo. Construa sonhos. Cuide dos maiores tesouros da terra. Comunique com o mundo. Ensine e aprenda. Planeje e conduza resultados. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Faça sua escolha valer a pena. Deixe sua marca no mundo. Construa sonhos. Cuide dos maiores tesouros da terra. Comunique com o mundo. Ensine e aprenda. Planeje e conduza resultados. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Desmatamento, poluição, indícios de crimes ambientais vêm marcando a história do nosso Rio Araguaia. Hoje a situação é alarmante. O seu Amarildo veio de longe, Conceição do Araguaia, Pará, participar no começo do mês passado de uma audiência pública na Assembleia Legislativa, que discutiu a degradação do Rio Araguaia. Veio como testemunha dessa triste realidade. Eu vim distante a 1.200 quilômetros do sul do Pará. Minha cidade é Conceição do Araguaia, para dizer aquilo que milhões de outras pessoas aqui do estado de Goiás, Tocantins, Pará e Mato Grosso já disseram, e os hidrólogos também. O Rio Araguaia está sendo assassinado, principalmente por causa do desvio para irrigar soja na divisa com Goiás e Mato Grosso, principalmente na cidade de Mineiro, Jussara e Bricânia. É a distanásia ecológica, ou seja, a morte lenta e, por isso, com o sofrimento desse ecossistema que banha 4 estados brasileiros. Imediatamente, Poder Judiciário, punição, barrar o desvio, processo e, se for o caso, cadeia, para quem está desviando o rio, E também para nós também, que jogamos o nosso toquinho de cigarro, nosso palito de picolé na mãe terra, no ecossistema. E um pouquinho mais a médio prazo, plantar árvores, como no tempo dos nossos primitivos. Reflorestar o planeta Goiânia, o planeta Meia Ponte, o planeta Rio Vermelho, o planeta Araguaia, o planeta Tocantins, o planeta Mundo. Porque nós vemos que a Groenlândia, as montanhas de gelo estão derretendo, é o aquecimento global. E Goiânia banha no Araguaia, e o Araguaia banha em Goiânia. Goiânia banha na Europa, a Europa banha em Goiânia. O Nordeste banha em Goiânia, no Araguaia, e o Araguaia banha no Nordeste. Então nós não podemos olhar só para o nosso próprio umbigo, é global. Pensar localmente e agir globalmente, ou pensar globalmente e agir localmente. Essa aqui é uma muda de castanha do Pará, castanheira, que foi doada pela dona Dulce, uma senhora de quase 80 anos de idade. Ela vende as mudinhas a R$20
Quando eu falei que vinha para Goiânia para doar, que estava precisando e na hora não tinha dinheiro, ela me doou para eu doar aqui. E aqui está o açaí. Eu trouxe para a audiência pública de Goiânia 80 mudas de açaí, com um pouquinho de bacaba e algumas mudas de cupuaçu. É uma simbologia para reflorestarmos o planeta. Essas mudas foram doadas na audiência pública do dia 5 agora de outubro, na audiência pública lá na Assembleia Legislativa. E a nossa de Conceição do Araguaia, no sul do Pará, sul esquecido do Pará, que tanto deseja ser criado o estado de Carajás e Tapajós, a nossa audiência pública contra a distanásia ecológica do Rio Araguaia, o Araguaiacídio, o Tocantinsídio, o Rio Tocantins, a Natureza Sídio e o Ecologia Sídio, a nossa audiência pública lá no sul do Pará será dia 17 de novembro. E lá também serão doadas mudas com uma simbologia para reflorestarmos todos os ecossistemas do planeta, porque são nossos irmãos. A raia é nossa irmã, o peixe é nosso irmão, o jacaré, o pássaro, as árvores, a água é nossa irmã. Como diz o teólogo Leonardo Boff, no Encontro das Águas, a água é nossa irmã e quer participar da nossa cidadania cósmica. A educação ambiental tem que estar na grade curricular. É para ontem isso, é para ontem. Os alunos, as crianças, eu falei agora há pouco, as crianças têm que plantar 200 árvores, como a vovó e o bisavô plantava, né? Cada homem e cada mulher tem que plantar no mínimo 200 árvores. A educação ambiental é de suma importância. Precisa ser trabalhado isso nas escolas e em todo ambiente onde tiver 2 ou 3 pessoas reunidas ou uma só pessoa. A Mãe Terra está morrendo e Deus está chorando, Deus está gritando, pedindo a nossa colaboração. Olha o calor, olha o sol escaldante, certo? Olha o sol escaldante. Nós estamos vivendo uma selva de pedra e, como uma senhora disse, a minha avó dizia que o mundo ia se acabar em fogo. A primeira vez foi no dilúvio, na Arca de Noé. E então eu encontrei um senhor de quase 80 anos de idade, para concluir, e ele disse que a bisavó dele, quando ele tinha 10 anos de idade, ele falou que ia chegar o tempo que o povo ia ter que morar perto das águas grandes, porque as águas pequenas iam secar. É o que nós estamos vendo hoje. E ela também disse, olha só, a bisavó dele, ele tinha 10 anos de idade, hoje ele tem 80. Ela também disse que ia chegar um tempo e que existia uma cobra preta muito grande que engoliu o povo. É o asfalto. Naquele tempo não existia asfalto, né? Era apenas carro de boi e estrada de terra batida. É o asfalto que hoje mata mais pessoas do que nas guerras. Seu Amarildo, nossa equipe teve a sorte de encontrá-lo e poder compartilhar com o público a sua preocupação. Preocupação que é também nossa e deve ser de toda a humanidade. É preciso que observemos que todos nós somos também natureza. Atentar contra ela é atentar contra nós. Ainda para falar sobre esse assunto, nossa repórter Ana, estudante de jornalismo aqui da Faculdade Araguaia, entrevistou o professor Elcio Marques. Acompanhe. Olá para quem está assistindo a gente. Hoje agora a gente começa com mais um intervalo de aula. A gente vai falar sobre o Rio Araguaia e educação ambiental. Hoje a gente tem a presença do professor Elcio Marques. Ele é especialista em docência universitária e ele tem mestrado em ecologia. Atualmente ele trabalha aqui na Faculdade de Araguaia, é professor de biologia há 4 anos. Isso. É um prazer estar participando do programa e falar de um assunto tão importante que é a preservação do Rio Araguaia e suas variáveis, e assim também como a educação ambiental. A gente agradece a sua presença aqui, sua disponibilidade. Bom, a gente sabe que hoje em dia o Rio Araguaia está poluído. A gente também ficou sabendo pela Delegacia Estadual do Meio Ambiente que ele está sendo desviado, a água está sendo desviada, os cursos. E, professor, qual seria uma das principais consequências desse desvio do curso da água? Tá bom, basicamente então, quando a gente pensa em Rio Araguaia, a gente pensa na chance que o rio oferece de lazer. Então, se ele oferece um lazer, vai ter então uma ação antrópica. E essa ação antrópica, infelizmente, acarreta danos negativos e danos positivos. Danos não, né? Consequências positivas e negativas. Mas, sem som de dúvidas, o desvio do rio, obviamente, leva ao recurso infinito da água, acabar gerando morte de fauna, principalmente da ictiofauna, que são os peixes da região do Rio Araguaia, que tem muitos peixes, por exemplo, peixes e botos, que só existem naquela região, são espécies endêmicas. E ao deslocar esses trechos de água, façam que o rio perca a sua força e a sua magnitude. Inclusive, eu fiquei sabendo de pesquisas que dizem que daqui a 40 anos, mais ou menos, provavelmente que a água do Rio Araguaia vai acabar, né? Então, eu não gosto muito de botar datas, porque as datas, elas, na biologia, nas ciências biológicas, elas
nos limita muito. São relativas. São muito relativas, mas sem sombra de dúvidas, com o passar do tempo, o rio tende a perder a sua força, diminuir o nível de água e, consequentemente, ele perder fauna, flora e entre outros elementos, porque o rio nasce mais ou menos em Mineiras, no Parque das Emas, então, com certeza, o lençol freático também vai contribuir para essa diminuição aí. Principalmente com esses desvios para irrigação ilegal. Porque tem as legais, que mesmo assim prejudicam. Prejudica, com certeza. E as ilegais. Exatamente. Né? E a gente também falamos um pouco sobre poluição, né, dos rios. Você poderia falar pra gente um pouquinho do maior risco que essa sujeira toda apresenta para a fauna, para o nicho, né, da fauna, da flora, e para quem mora ali perto? Tá, bom, todo ano eu já comecei então a falar para vocês que o rio oferece um lazer. Então tem uma certa época do ano que as pessoas vão para lá para acampar e deixam uma quantidade de lixo exacerbada. Esse lixo com certeza prejudica o nicho ecológico. O que é um nicho ecológico? Vamos entender primeiro. O nicho ecológico é todo o desenvolver, né, que acontece tanto de fauna e flora, do comportamento que esses organismos apresentam na natureza. E esse lixo vai contribuir para a morte de muitos peixes, tanto para primatas, mamíferos, e obviamente vai deixar consequências drásticas para os ribeirinhos que moram na região. Então, uma das saídas principais é que a população entenda que o problema não é fazer acampamento no rio, é levar o lixo embora. O rio está lá, é um direito universal de todos, é bacana, é bonito, oferece uma qualidade de descanso mental, porém leva o lixo embora, não tem problema nenhum. E se continuar desse jeito, essas pessoas que querem passar as férias lá em julho, né, não vai ter mais, isso é fato. É verdade. E quanto à poluição, né, a população tem que agir, mas também a gente tem as matas ciliares, né, que ajudam também o rio a fluir. Exatamente. Você poderia falar um pouquinho sobre essas matas? Tá, as matas auxiliares servem como mecanismos de proteção do solo, principalmente evitando um dos fatores que mais destrói o rio Araguaia, a erosão. Então, quando a chuva bate, né, no solo, ela ganha uma força imensurável sem essa mata auxiliar, lavando e arrastando tudo para o leito do rio. Então, pode provocar a morte do rio. Então, a mata auxiliar, ela auxilia na manutenção da estrutura uniforme do rio. Tá? E inclusive, a gente tem que fazer programas, né, para a gente incentivar o replantio ali das matas auxiliares lá perto do pela rio, própria né? população ribeirinha, né? Faz parte de Aruanã. E em 2014, né, o DEMA fez essa pesquisa de 40 anos, né, que não é bom estimar um tempo. E para que esse desastre possível, né, não ocorra, para você, qual seria a melhor forma do governo direcionar essa educação ambiental? Tá, então a gente tem que pensar que o Rio Araguaia não está focalizado só no estado de Goiás. Há uma proposta de estados que permeiam o rio. Então ele nasce, né, no Parque das Emas, em sua totalidade, mas ele permeia outros estados. Então o governo tem que trabalhar com uma educação ambiental, eu não costumo dizer educação ambiental, mas percepção ambiental, de fato, né, trabalhar com os ribeirinhos, trabalhar com a população dos municípios que abraçam esse rio, para que eles auxiliem na fiscalização do curso de água que está sendo deslocado, na poluição que está sendo deixada, e realmente deixar do papel e partir para a prática, porque a educação ambiental é um termo muito prostituído. Se acha muito, mas se faz pouco. É mais para aquelas empresas, né, que Exato. dizem, vou fazer educação ambiental, só que não acontece. É. Então, acho que seria legal desde as escolas, né, Exatamente. desde as crianças, da Isso. população dali e da região, Isso. tanto de Goiás quanto de Minas, né? Isso, Porque o rio passa, exatamente. não, então seria mais interessante. Com certeza, trabalhar desde o pequenininho até o grandão. Sim, até a gente aqui, né? Todo mundo, ninguém E tá... para vocês que estão assistindo, né, que se conscientizem, respeitem o rio, né, porque ele precisa disso, é um favor pra gente. Exato, e o Rio Araguaia faz parte da história do Centro-Oeste, faz parte da história de Goiás e assim como de todos os habitantes da América do Sul, porque falar de Rio Araguaia faz muita menção ao estado de Goiás, mas é uma estrutura que faz parte de toda uma logística ecológica da América do Sul. Então é isso, muito obrigada, Imagina, professor Elcio, obrigada a vocês que estão assistindo e espero a gente para o próximo intervalo de aula. Obrigada, gente. Valeu. Não pare o que pode te impulsionar.
Seja qual for a instituição ou curso que você parou, retome seus estudos na Faculdade Araguaia e não desista do seu sonho, porque desistir não tem nada a ver com a gente. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Faça sua escolha valer a pena. Deixe sua marca no mundo. Construa sonhos. Cuide dos maiores tesouros da terra. Comunique com o mundo. Ensine e aprenda. Planeje e conduza resultados. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Voltamos ao programa Intervalo de Aula, onde professoras e professores trazem conhecimentos e debatem educação. Nesse bloco, o quadro Momento Especial discute o autismo. A entrevistada é Ana Paula Ferrari, que apresenta para você o projeto Voluntários da Turminha e compartilha conhecimentos e experiências. Olá, estamos aqui para mais um Momento Especial. Hoje vamos conversar sobre uma das necessidades educacionais especiais, que é o autismo. O autismo tem sido objeto de estudo da ciência e nas últimas décadas tem estado mais em voga, inclusive na legislação, como assunto dos pesquisadores e também, por causa desse interesse científico e também ele midiático, fomentado estudos e a fundação de associações de famílias, pais e amigos. Aqui em Goiânia, temos como uma das representações o grupo dos voluntários da Turminha. Estamos aqui com a coordenadora do grupo, Ana Paula Ferrari, muito bem-vinda. Obrigada. Conta um pouco para a gente, Ana Paula, como é que foi esse processo da fundação, dos voluntários da Turminha? Então, eu sou mãe de autista, meu menino tem 7 anos, e eu estava morando no Rio de Janeiro, e lá eu já sentia a necessidade de integrar, de estar junto com as pessoas, com os profissionais, com outras mães. E aí eu me mudei para Goiânia, porque aqui eu tenho família e tenho uma história de vida aqui no Goiás, então nós voltamos para cá esse ano e aqui aconteceu. Aqui eu encontrei uma cidade muito solidária, então nós tivemos assim, indicações de pessoas muito interessadas e comprometidas, e essas pessoas foram se unindo num projeto de fazer um cinema azul, de fazer uma sessão adaptada. Então, a partir desse Cinema Azul em janeiro, nós fizemos já várias ações e o nosso grupo está só crescendo. Tem profissionais de diversas áreas, tem algumas mães também que fazem parte desse movimento, que é os voluntários da Turminha. Então, está sendo cada vez mais assim, importante essa união, porque todos estão ganhando com isso. As pessoas, os profissionais estão aprendendo, as mães estão podendo aprender com os profissionais e também ensinar, porque elas têm um conhecimento próprio da vivência com o filho. Então, estão se sentindo mais valorizadas nesse processo. E as crianças estão se sentindo acolhidas. E cada vez mais a gente observa como as crianças estão mais adaptadas, as famílias estão mais tranquilas, já estão conseguindo ficar até o final do filme. E a partir dessa experiência do cinema, nós começamos a promover cursos, palestras gratuitas, alguns cursos pagos, porque nós estamos trazendo profissionais de fora. Então, já tivemos uma psicóloga de Uberlândia aqui que nos ensinou um método de brincar com a criança. E foi fantástico, porque as mães fizeram esse curso e já mandaram um vídeo, como que elas estão interagindo melhor com os próprios filhos. Na minha casa, já notei mudança. Eu penso que depois ali desse projeto, por exemplo, do Cinema Azul, de uma quarta sessão, certamente os envolvidos também na sociedade e na imprensa também devem ter redefinido o seu olhar. Não é para não ser assim um cinema ou uma ação social em cima de um grupo com um problema, mas sim com uma diferença que deve ser socializada e não de mão única, não é? Exatamente. São percebidas, essas crianças, que elas têm os potenciais delas. Uhum. Elas só precisam mesmo de uma adaptação ambiental, que envolve, claro, a estrutura física, mas envolve principalmente as pessoas. Uhum. As pessoas compreenderem que eles têm uma necessidade de um tempo maior e de repetir mais aquelas ações do que uma criança típica. Então, elas vão se assemelhando muito à criança típica quando a gente consegue compreender isso, acolher e fornecer para elas a necessidade delas. Elas têm uma necessidade especial. Não é algo assim só de um desejo. Elas necessitam mesmo.
de ter uma sessão nesse momento adaptada a uma sessão de cinema. Futuramente, essas que estão usufruindo hoje vão ter condições de numa sessão convencional e outras vão fazer parte desse projeto. Entendeu? Então, assim, as coisas vão mudando. Felizmente, a gente tem o nosso cérebro que ele é plástico, ele se adapta, isso em qualquer idade. Todo tempo é tempo de aprender. Então, não existe você falar que a criança não alfabetizou até 7 anos, ela não vai alfabetizar mais. Espera aí, não tem pessoas com 80 anos que estão aprendendo a escrever o próprio nome? Por que você vai pegar uma criança que tem autismo e vai dizer que ela não pode alfabetizar só porque ela tem 11 anos? Porque até hoje ela não alfabetizou. Talvez a forma como você está propondo, ou aquele momento, não é o adequado, mas daqui a um tempo você deve tentar de novo. E, na verdade, você deve sempre estar tentando de maneiras diferentes. E por que a gente tem que alfabetizar só dentro de uma sala de aula, dentro de 4 paredes? Se aquela criança gosta de um pula-pula, por que você não pode propor uma alfabetização dentro de um pula-pula? Não pode chamar a classe toda para fazer essa experiência? Até mesmo a professora vai usufruir disso, porque vai oxigenar o sangue dela, vai aliviar o estresse dela. E todos ali naquele pula-pula vão poder aprender matemática, português. Então, isso já existe. E falando nisso, vocês têm uma atividade ali do jump, não é? Exatamente. Como que é? Percebendo isso, como o pular nos ajuda, estimula o nosso cérebro, oxigena, né? Nos dá mais capacidade de pensar e de criar, eu percebi isso, né? Como aquele espaço aqui em Goiânia, nós temos a felicidade de ter um espaço assim aqui. Olha, isso só existe aqui, acho que em Ribeirão Preto. Tanto que quando eu estive aqui, que eu olhei esse espaço, num shopping aqui da cidade, eu pensei, gente, eu vou mudar para cá. Porque lá no Rio de Janeiro tinha a praia, que a gente ia muito à praia, ia com sol, com chuva, eu ia para fazer exatamente essa parte sensorial dele. Mas o pula-pula foi muito adequado, não agrediu ele. Claro que as primeiras vezes houve um estranhamento, há um estranhamento, muitos que a gente está levando para lá não conseguem na primeira experiência. Mas aí tem uma segunda, tem uma terceira, tem uma quarta, e eles vão se soltando. E o mais importante lá nesse espaço é que eles podem se sentir pessoas. Porque chega um ponto de autonomia que eles vão desenvolvendo que não precisa de ter um monitor junto deles. Então, eles podem usufruir daquele brincar sozinho e com quem ele escolheu. Então, ele pode buscar uma outra pessoa, mesmo um adulto ou uma criança, para estar junto com ele. E o nosso objetivo lá no Jump é desenvolver equipes esportivas para numa próxima Paralimpíada, numa outra próxima, a gente levar uma equipe de basquete, de vôlei, porque lá tem as traves, né, o equipamento de basquete. E como o pula-pula, ele dá essa sensação maravilhosa, a criança tem essa vontade de lançar a bola. Então, por que você tem que lançar a bola e aprender basquete só num solo firme? Por que não pode ser num pula-pula? Claro. E por que lá você não pode também desenvolver algum conhecimento cognitivo da área da pedagogia, lá nesse espaço do pula-pula? Por que tem que ser só esporte? Então, ou só terapia, né? Assim, só exercício, né? Localizado, assim, né? Voltado para um fim terapêutico. Piscina de bolinha. A gente teve uma experiência muito interessante. Tem algumas crianças que têm uma certa dificuldade com a piscina de bolinha, outras já amam. Por isso que a gente não pode dizer que o autismo tem um padrão. Porque realmente é como nós mesmos, nós somos únicos. Exato. Então, a gente é chamado a perceber a individualidade daquela criança que está passando por aquele transtorno. O que tem mais sensibilidade, com uma hiper ou uma hipo, vai variar de indivíduo para indivíduo. Então, a piscina de bolinha, nós tivemos um shopping também que nos compreendeu e ofertou para nós um horário especial, um horário alargado. Então, a criança podia ir lá e ficar à vontade naquele mar de bolinhas, era um mar. Então, ela não era obrigada a entrar naquele momento, ela entrava quando ela queria, ficava o tempo que ela queria. Por exemplo, o meu filho, ele demorou 1 hora para querer entrar na piscina de bolinha. Agora, você imagina se eu estivesse pagando por minuto, cada minuto. Eu já teria o quê? Teria condições de pagar isso? Então, o autismo também, ele talvez até desistido, né? Falar assim, se a gente for pensar em termo padrão terapêutico educacional, falou assim, foram feitas várias tentativas, durante 10, 15 minutos, o paciente ou o aluno não respondeu. E aí já diagnostica. Qual o tempo dele? Ele precisou desse tempo de 1 hora para ele sentir confiança para integrar. Por isso que tem esse grupo Voluntários da Turminha, por isso que tem essa solidariedade aqui em Goiânia, para que as pessoas, as mães, né, com os seus filhos e os pais, eles são muito esquecidos. Os pais, muitas vezes, eles não querem falar sobre o assunto, não participam. Então, nós temos um olhar para os pais. E a gente sabe que eles sofrem também. Sofrem principalmente porque não sabem se expressar, não sabem com quem se expressar e nem como se expressar. E a gente sabe a importância que tem esse pai dentro desse processo.
Então, é o pai e a mãe e as crianças, os irmãos também do autista. Os irmãos também são muito importantes. São muito importantes. Eles terem orgulho desse irmão, compreenderem que esse irmão tem uma dificuldade e que ele está em evolução, em desenvolvimento. Né? Por que nós temos... Tá certo, nós temos que ter os padrões, as idades, mas isso é só um padrão. Não significa que aquela criança, porque ela não atingiu aquilo naquela idade, que ela não vai atingir. Então, assim, o mais importante, eu acho, nisso tudo, nessa inclusão, é a gente preservar aquele momento. Se ela é criança, ela tem direito à infância. Sim. Ela não pode ficar excluída. Com a qualidade de vida que ela merece, atendendo às necessidades, né? Como qualquer pessoa, né? Sua dignidade humana. Isso. Quando ela for adolescente, ela tem direito a ser adolescente. Quando ela for adulta, direito a ser adulto. Direito a frequentar uma faculdade, direito a trabalhar. Então, tudo isso a gente tem que estar olhando e inserindo. Será que o autismo é uma dificuldade? Ou será que é um desafio para nós evoluirmos? Então, a gente tem que saber olhar a situação sobre vários ângulos. E, principalmente, preocupado com a saúde. Será que essa criança precisa de uma dosagem tão alta de um medicamento? Ou será que ela não precisa de uma adaptação das pessoas e do ambiente? Será que não vale a pena a gente repensar a nossa prática, a forma de receber essa criança? Será que aquele porteiro que recebe a criança na escola, ele não tem a importância dele? A merendeira, a faxineira da escola, não devem ser envolvidos no processo de inclusão? São todos educadores, né? Porque estão no espaço educativo e responsáveis ali por todo mundo que educa. Então, nós tivemos uma experiência lá em Niterói muito rica nesse sentido. Nós começamos com uma sala, com poucas pessoas e terminamos com um grande espaço com todos da escola. E deu super certo. Então, a inclusão, ela é para todos. É o direito de incluir, é o direito daquela pessoa que apresenta uma necessidade especial, mas é o meu direito também de conviver com aquela pessoa e aprender com aquela pessoa e evoluir com aquela pessoa. Então, quando a gente exclui, a gente está cometendo um crime muito grave e muito amplo. Por isso que o Ministério Público é a instituição envolvida. Porque eu estou ferindo o direito da coletividade. Sim. Porque o direito de incluir não é só daquele que tem uma aparente necessidade, mas é meu, que tenho as minhas necessidades que não estão aparentes. E só para terminar, eu queria também falar um pouquinho do movimento do orgulho autista do Brasil, Sim. que é o MOAB, né? Ele é nacional, existe há mais de 10 anos, e Goiânia tem a graça hoje de ter esse movimento a partir de janeiro. Então, nós estamos, quer dizer, levantando esse astral mesmo do orgulho, da gente se orgulhar dessa situação. É uma situação que nos leva a repensar a nossa qualidade de vida como um todo e aprender profundamente com aquela criança que veio para nós, aquele adolescente, aquele adulto, porque às vezes a pessoa também é diagnosticada com autismo mais tarde, porque ela teve um desenvolvimento, né, dentro dos padrões, e aí conforme os desafios é que vão aparecendo alguns sintomas. Mas é possível, sim, tratar todo o tempo. Nós estamos em 2016, já chegando em 2017, temos muita informação. Basta a gente procurar e se unir com as pessoas que estão em busca desse mesmo objetivo, que é fazer uma ciência nova, é ter um aprendizado novo. Aquilo que não existe é porque é para a gente criar. Aquilo que existe, que está bom, é porque é para a gente compartilhar. Então, é isso. O Movimento Orgulho Autista do Brasil é um movimento que visa essa política nesse sentido, da gente fazer essa política pública, ir à Câmara dos Deputados, propor leis. Então, eu fico pensando, aqui em Goiânia não tem essa lei, só lá no Rio de Janeiro, só lá em Brasília. Ué, então é para quê? É para nós nos unirmos e irmos atrás de um vereador, irmos atrás do prefeito, das secretarias e mostrar, olha, tem essa lei, Políticas eu quero públicas, essa lei. né? Vamos fazer política, vamos escrever aqui para Goiânia também. Então, é para isso, não é para a gente ficar com raiva e achar que não tem nada para fazer. Pelo contrário, há um longo caminho para a gente trilhar. Ana Paula, é muito bom te ouvir, assim, aprendemos todos assim, bastante, assim, com muita emoção ali te ouvimos. Muito obrigada por sua presença e por esse momento tão especial. Muito obrigada e até breve. Pode contar com os voluntários da turminha. É isso aí. Muito interessante tudo o que a Ana Paula, do Voluntários da Turminha, compartilhou aqui conosco. A conclamação por uma nova ciência, novos métodos, por um novo olhar sobre o autismo. O intervalo de aula desse domingo fica por aqui. Continue conosco nas redes sociais, no endereço que aparece aqui no vídeo. Até domingo que vem.